É isso aí, galera. Bora reagir a mais um vídeo aqui. Imprensa paulista indignadíssima com a vitória do Vasco para cima do São Paulo, né? O Vasco atropelou o São Paulo sem torcedor, né? O cenário era todo contrário ao Vasco da Gama e os caras foram lá e enfiaram 4-1 em cima do São Paulo. Se fosse uma receita de bolo, eu seria a favor de que os torcedores fizessem isso todo jogo, né? Aí o Vasco venceria todos os seus jogos em casa. E só fazendo isso daí, acredito que já disputariam a Libertadores no ano que vem. Mas não é assim que funciona, né? Eu não acredito que foi por causa disso que o Vasco ganhou. Jogadores, isso aí não funciona, tá? Mas se fosse por causa disso, seria interessante os torcedores não entrarem no estádio em todos os jogos. O João tá dando bronca aqui na gente. Pô, desculpa aí, Olha a Joãozinho. informação. Foi mal, Joãozinho. O Desculpa. São Paulo até quinta-feira da semana passada, quarta, né? Quarta. Tava absolutamente mobilizado. Invicto. 13 jogos de invencibilidade, sendo nesse período 9 vitórias e 4 empates. De repente, Luiz, perde pro Cuiabá, no Morumbis. Acontece? Acontece. Mas do jeito que foi, São Paulo não teve um lance de perigo real de gol neste jogo. A favor, logicamente. E acabou sofrendo gol no final. E contra o Vasco em frangalhos, com o estádio de São Januário vazio. 5 mil pessoas, protesto. A organizada pedindo pra torcida não entrar no estádio. Vaiando desde o a aquecimento. semana dando pressão em jogador, querendo virar carro de jogador, bater em jogador, enfim. Vaiando Tudo que aquecimento, como o Frazão falou. aquele quadro que a gente, infelizmente, acostumou-se a ver no Vasco da Gama, esse clube tão gigante. E o São Paulo toma de 4 pra esse Vasco. Pirra, E aí? quero pontuar algumas situações. Primeiro, o São Paulo pegou pedreiras. Inter fora, Cuiabá, que é um time difícil. Eu quero acreditar que o desgaste está sendo muito grande, físico, que cada 3 dias... A tabela do São Paulo, aí eu até coloco um pouco de responsabilidade, ou bastante responsabilidade, na direção de permitir uma sequência com intervalos tão restritos, tão curtos. Isso desgasta o jogador. Aí vem a primeira derrota, que não foi legal. Mas aí vem o jogo do Vasco. O Vasco precisando de uma vitória. São Paulo faz 1-0 rápido. 1-0 rápido. Tem a chance do segundo Eu gol. achei que esse gol ia matar o Vasco, sinceramente. Eu falei, bom, Todos agora... achamos. Nossa, agora o Vasco já está num problema grande. Mas tem um lado da precisão. O Vasco precisava vencer. O Vasco está na zona de rebaixamento. Deu uma reviravolta no jogo. Parecia que o São Paulo estava acusando o cansaço e a desorganização. O time do São Paulo está numa desorganização que não dá para entender. Foi uma várzea. Foi uma várzea. Não dá para entender. Assim, é preocupante, Crise? Não é. Ainda não é crise. Eu conversei com 2 jogadores titulares do São Paulo, os 2 me garantiram que não há nenhum problema de relacionamento com a comissão técnica, como algumas pessoas Ainda estão chegaram a fechados com o noticiar. treinador. Estão fechados A comissão com o treinador. não tem Teve uma descontentamento, ocorrência Tem que que o ver- repórter... Tem que ver quem que noticia, né? Ah, sim. Sem dúvida. Mas 13 jogos de invencibilidade coloca um pouco, né, em Então. dúvida. O que você acha dessa situação, Pri? O que me disseram primeira coisa, que tem até um ponto semelhante com o que aconteceu, você vai se lembrar, com o seu amigo Hernan Crespo em 2021. Por não conhecer o calendário brasileiro, o campeonato brasileiro, você, às vezes, coloca um time mais forte num jogo que você, de repente, não precisaria dos principais jogadores, e o contrário. Você não consegue medir direito quais são os jogos que te oferecem um risco maior. Isso. Uma comissão técnica que desembarcou no Brasil agora, caiu aqui agora, não tem esse conhecimento. Por mais que gente próxima... Mas tem que ter alguém próximo ali do clube que... Mas tem coisas que você vai tem se gente para isso, né? tem, né? Um cara que dá uma pontuada Cruz, e fazer. Podia chegar e próprios falar, diretores. os diretores, o futebol Então, brasileiro Um pouquinho para esse jogo. Há a avaliação de que
o planejamento, os planos... não sou eu que vou agitar aqui. Legal. O Calleri é um líder muito positivo, sempre foi. Agora, o Vasco da Gama, a gente precisa louvar, né? Muitas virtudes nesse jogo, né, Praz? Ninguém vence o São Paulo por 4-1 por acaso. Até o empate a virar. Tava feia a coisa, cara. Tava muito feia. Muito feia. Assim, eu tava assustado. Quando o São Paulo fez o primeiro gol, eu tava assistindo em casa, eu falei, meu Deus do céu. Mas o jogo tava feio, né? Então. O jogo tava e assim, feio. E, pô, se tu for ver a situação do Vasco, se tivesse algum time que tivesse desesperado pela vitória, é o Vasco, né? Sim. É muito, muito difícil. Aí depois que virou o jogo, aí transformou o jogo, cara. Aí transformou o jogo. Daí o Vasco foi outro time. Aí o Vasco fez um baita segundo tempo. Mas até o gol de empate tava... Na realidade, o São Paulo não soube aproveitar o momento, né? Era pra ter 1 a 0. matado. O São Paulo Era pra ter matado o jogo, sabendo da dificuldade do Vasco. Era girar a faca, né? Jogador que pegava na bola era difícil jogar vaiado. ali. Entendeu? Se sente de O repente. São Paulo faz 2-0 ali, nossa. Porque tu imagina a cabeça dos jogadores do Vasco, Plirra. teve chance perde, o São Paulo de fazer. Se 2 perde a o 0. São Paulo, imagina a cabeça dos caras. Como é que ia estar? Isso passa na cabeça do jogador. Em São Januário, pô, se nós perder aqui hoje, pra sair daqui vai ser fogo. Porque a torcida, ela sempre apoia, ela tentou um negócio diferente agora. Pô, nós estamos apoiando sempre, enchendo São Januário, apoiando, e não tá dando certo. Vamos fazer o quê? Vamos fazer público zero, né? Zero, Vamos fazer o contrário. E assim, Eu não consigo muito entender esse negócio de público zero também. Porque, assim, eu vai continuar agora? Eu sou da Será que opinião. vai continuar agora? Público Vai zero? pro jogo, os 90 minutos, apoia. Acabou o jogo, vai, estende faixa, mas durante o jogo não vai trazer benefício nenhum tu vaiar o cara. Não vai trazer, óbvio que é difícil explicar isso pro Corinthians. Lembrando que o Vasco segue sem treinador, né? Depois da saída do Álvaro Pacheco, o breve. Ficou diretor, mais de um mês. sem treinador, sem diretor, sem dono. diretoria de futebol. Sem treinador, O não. Amoroso conhece bem o Sem treinador do treinador, Vasco. não. Vamos falar bem do Rafael ele é Paiva, interino. que eu conheço. O Rafa é um cara Rafael espetacular. Paiva, né? O Rafael Foi treinador do seu filho. Foi treinador do Mateuzinho no Pulo do Gato em Campinas. Tem muita qualidade, trabalhou também. O Mateuzinho era 10 e a O faixa. Mateuzinho E aí- jogava ou e não aí você jogava? tem que dar mérito. Mateuzinho é titular com ele. Mateuzinho era 10 e a titular. faixa. Ah, então tá bom. Era titular. Mateuzinho. Mas assim, não tirando os méritos. O Rafael Paiva fez grande trabalho no Palmeiras, nas categorias de base. É um cara que tem um conhecimento muito bom. Trabalhou fora do país também. Eu torço pra Trabalhou caramba fora. por esses treinadores jovens. A gente tá precisando de E qualidade. merece. E merece. Juventude Precisa de entre os renovação. treinadores, Isso, renovação. isso aí. Só que Isso aí. é uma bucha muito grande esse Vasco de hoje, né? Tem que aproveitar a chance. Se o cara tá dando certo, deixa, mantém. E vamos ver. A porque- gente é a favor da juventude, por isso somos a favor de um meia atacante. Eu não sei nem como é que a gente pode classificá-lo, qualificá-lo. De 17 anos, canhotinho, que Jogando contra um time que estava arrebentado do ponto de vista psicológico, bem mal, né? Porque uma campanha horrível, culminou na demissão aí do técnico português, o Álvaro, como é que é? Pacheco. Então, quer dizer, sai ganhando com esse gol, um gol belíssimo do André Silva, né? Faz 1-0, e aí eles deixam o Vasco virar, quer dizer, a torcida já contra o time, vaiando, etc e tal. Ele permite que o Vasco faça o que fez. 5 mil pessoas só em 5 São mil Januário. pessoas, exatamente. Time 5 mil. abandonado pela torcida. Abandonado pelo torcedor. E os que foram lá estavam enchendo o saco de quem estava jogando. E com razão, porque o torcedor tem esse direito. Tem esse direito. Tem uma hora que o torcedor perde a paciência. também, Exatamente. né? E Fala, aí pô, o São vou ficar- Paulo perde um jogo desse, cara. E não perde de 2-1. E o São Paulo... Toma 4. Agora, independente de falar dos gols do Vasco, se ele falhou ou não, mas o São Paulo precisa ter um outro goleiro, gente. Não tem condição o Jandrei de ser reserva do São Paulo. Não tem condição. Ele é né? limitado. Não tem condição. Sai o Rafael e olha a falta que faz o Rafael, que eu também não acho que seja um goleiro de seleção, hein? Só o Dorival Júnior. também acho. O Dorival Júnior que concordo com você. colocou ele na seleção brasileira. Se fosse qualquer outro técnico, não colocaria, né? Mas o São Paulo precisa urgentemente de um goleiro. E os gols do Vasco, um gol de treino, né, cara? O primeiro gol contra, não foi? Foi um Sim, o São Paulo num ritmo baixíssimo. Nenhum jogador daqueles destaques jogou bem, nenhum, né? Então, uma equipe que teve uma atuação desastrosa. Foi uma noite para se esquecer do São Paulo, segunda derrota consecutiva, mas não ainda enxergo a crise, entrou, viés de baixa. Vamos aguardar, né? São dois resultados Essa goleada foi... Claro, você liga um alerta. Você fala, Você perder pera um pouquinho, em né? casa do Cuiabá
e depois toma de 4 do Vasco, que é um time que está brigando contra a zona de rebaixamento, 2 times na segunda parte da tabela, pô, tem que ligar alerta. é mais do que o sinal de alerta, né? Você liga um alerta e fala, pô, pera um pouquinho, o que tá acontecendo aqui? Ainda acho que o São Paulo tem total condição de recuperação, porque o time, depois da chegada do Zubeldia, ele teve boas respostas. Se bem que, uma coisa é verdade, foram boas respostas, o time entrou no mínimo padrão de organização, mas o São Paulo também não tinha sido tão testado assim contra grandes adversários, é verdade, tá? Então, e continua, porque jogou com o Cuiabá e com o Vasco. Que também não são ele grandes teve 2 adversários. derrotas para adversários inferiores a ele. Então, ele tem que voltar de novo a se mostrar apto a jogar contra adversários do nível São Paulo para cima. Muito bem. O São Paulo, lembrando que faz os dois próximos jogos vão ser em casa, né? O Criciúma e o Bahia. Entendeu? Bahia do Rogério Ceni. Bahia do Rogério Ceni. Amanhã a gente fala mais de Série B, que teve rodada no final de semana. É isso aí, galera. Tá sendo difícil para a imprensa engolir essa derrota do São Paulo para o Vasco, né? O Vasco que está numa situação caótica, uma situação complicada, mas essa vitória dá aquela desafogada, né? Querendo ou não, gente, é uma vitória que o Vasco precisava. O Vasco estava com 7 pontos. Se o Vasco não pontua aqui, mano, ele ia ficar ali ao lado do Grêmio, né? Ia ficar abaixo do Corinthians com 7 pontos. O Vasco tem 10 e o primeiro time na zona de rebaixamento tem 9. Para vocês verem a situação que ficaria o Vasco se não vencesse esse jogo aí. O Vasco estava 7 jogos sem vencer. 4 jogos sem vencer. Você vê como que é o poder da manipulação, né? Eu falando 7, 7, 7. Acabei falando aí 7 jogos sem vencer. Um jogo que é difícil engolir, cara, é o empate com o Cruzeiro, né? Esse empate aí com o Cruzeiro ficou entalado aí na garganta do torcedor vascaíno. Porque se soma mais 2 pontinhos ali, estaria com 12. E 12 pontos hoje, cara, levaria o Vasco a praticamente a mesma posição. Mas 9 para 12 são 3, né? Seria uma rodada aí à frente da galerinha que tá ali na zona de rebaixamento. Porque o próximo jogo do Vasco é contra o Bahia. Jogo duríssimo, jogo complicado. E vamos ver quem o Atlético Goianiense enfrenta no próximo jogo. O Grêmio. Torcer aí para que o Grêmio consiga essa vitória diante do Atlético Goianiense. Eu acho até melhor torcer para o Grêmio, porque o Atlético Goianiense tem time para a Série B e o Grêmio não tem, né? Eu acho que o Grêmio vai escapar dessa daí. Então é melhor torcer para que afunde os afundados. E o Vitória, próximo jogo do Vitória contra o Fluminense. O jogo é no Maracanã, o Fluminense está uma draga, vai ter um fator novo, né? Troca de treinador, pode ser que o Fluminense vença esse jogo e deixe o Vitória empurrado. Um time que para mim é candidato fortíssimo à queda esse ano. Fluminense e o Corinthians, né? Corinthians mais que o Fluminense ainda, por mais que o Fluminense está numa situação bem pior. O Corinthians joga na Neoquímica Arena contra o Cuiabá. O Cuiabá é adversário indigesto. Pode ser que o Cuiabá consiga arrancar um pontinho aí. Um jogo interessante aí seria um empate para o Vasco. Mas o Vasco vai ter que fazer sua parte, né? Vai ter que tirar ponto do Bahia para conseguir a cada dia, cada jogo, se livrar dessa zona aí maldita do rebaixamento. E vai ter que vencer o Botafogo também no dia 29, né, galera? Precisa vencer o Botafogo para respirar melhor aí, porque o Vasco está respirando por aparelho e a gente está ainda na 11ª rodada, tem mais 27 rodadas aí para acontecer.